Olá, alunos do curso CPOgia. Eu sou a Natália e eu vou falar hoje sobre balanceamento de reações e estequiometria. O balanceamento de reações e estequiometria caem bastante nas provas de concurso e são fundamentais para o seu bom desempenho numa prova de química. Começando por essa prova antiga de concurso, é uma questão bem extensa, com um texto bem grande, longo, mas se você tiver foco, é possível responder pelo menos as primeiras 3 questões baseadas na leitura do texto. Inclusive, na aula de oxirredução foi usada essa questão também, A gente vai avaliar em verdadeiras ou falsas as afirmativas. E na aula de oxirredução a gente respondeu a questão 79. Agora a gente vai responder as últimas 3 questões, avaliando-as em verdadeiras ou falsas. A afirmativa 85 fala: no processo catalítico, são necessárias 32 toneladas de oxigênio para se produzirem 44 toneladas de óxido de etileno. Então, a primeira coisa a se fazer é olhar para a cara dessa reação, Então, vamos lá na reação do processo catalítico. Observando a reação, vocês conseguem identificar alguma coisa de errada ou estranha na reação? Eu vou dar uma dica. O número de oxigênio está correto? Se você tiver bastante atenção, você vai perceber que essa reação não está balanceada. Então, a primeira coisa a se fazer é escrever a reação, que você vai conseguir visualizar melhor. E aí você vai fazer esse balanceamento, Porque, obviamente, o número de oxigênios do produto não está equivalente ao número de oxigênios dos reagentes. Então, a gente precisa fazer esse balanceamento da reação. Depois da reação escrita corretamente e balanceada, a gente vai fazer essa relação de massa para os elementos que estão envolvidos na afirmativa 85, que é o oxigênio e o óxido de etileno. A questão fornece esses dados de massa de cada elemento que a gente vai calcular aqui para cada molécula. Então, somando ali, a gente vai multiplicar o número de mol, do oxigênio pela massa molar do total da molécula, assim como para o óxido de etileno também. Então, eu coloquei ali, o somatório das massas de cada átomo, Então, para 2 átomos de carbono, 12 mais 12, 24, 4 de hidrogênio, que vai dar 4, equivalendo 1, mais 16 do oxigênio. Então, no caso, a gente teria 44 gramas por mol para o óxido de etileno, que são equivalentes a 16 gramas por mol de oxigênio, já que a gente vai multiplicar esse meio mol por 32. Então, é por isso que a afirmativa 85 está errada, que fala que 32 toneladas de oxigênio se produziriam 44 toneladas de óxido de etileno. No caso, seriam apenas 16 toneladas, Já que estão relacionando dois termos de medida iguais, então a gente não precisa lá multiplicar por tonelada, Se a gente tem 2 unidades de medida que equivalem à mesma medida, Passando para a afirmativa 86, que diz que no processo catalítico, para cada mol de óxido de etileno produzido, 3,01 vezes 10 a 23 moléculas de oxigênio são consumidas. Então, olhando para o enunciado, é possível detectar que esse número é semelhante àquele que foi dado ali, que é a constante de Avogadro, uma constante que equivale a 1 mol. 1 mol equivale a esse número aí de átomos ou moléculas de qualquer elemento químico. Então, basta a gente fazer uma relação do número de mol desses elementos que foram citados aí na questão 86 e multiplicar pela constante, que aí a gente vai ter uma relação de número de mols relacionado à quantidade de átomos ou moléculas dos elementos que estão envolvidos ali. E fazendo esse cálculo, se confirma que a questão 86 está correta. A gente chegou exatamente na metade, desse número da constante de Avogadro, que é só multiplicar por meio, ou então dividir por 2, fazendo a estequiometria básica do número de mols. Agora, a última questão 87 diz: no processo catalítico, em termos de quantidade de matéria, são idênticos os valores correspondentes aos reagentes e ao produto.
de cara dá pra ver, olhando pra reação, que tá faltando um oxigênio ali, né? Em termos de quantidade de matéria, a quantidade de átomos, né, de matéria tá faltando, não tá balanceado, não é a quantidade de oxigênio do produto tá diferente da quantidade de oxigênio dos reagentes. Então essa afirmativa está falsa, tá errada. Até porque a equação nem estava balanceada, né? Então é isso, galera. Bons estudos e até a próxima.